No programa de hoje, nós convidamos o médico psicanalista José Cesário Francisco Júnior. Nós vamos conversar, do ponto de vista da psicanálise, sobre a violência e seus desdobramentos na sociedade atual. A psicanálise é alguma coisa que pode ser tratada como uma disciplina, então seria um ramo do conhecimento, e um método terapêutico. Esse método terapêutico que a gente utiliza é para o tratamento de duas pessoas, onde a gente vai procurar com essa outra pessoa conversar com esse ser humano e diante das situações emocionais que vão ocorrendo com essa pessoa, a gente vai tentando dar sentido e significado para aquilo que está acontecendo ali dentro do consultório. Para poder observar e para poder falar a respeito dessa questão que você está propondo, né, eu penso que seria interessante a gente poder diferenciar o que é a violência agressiva como ação, como atitude, e o que é a violência agressiva como um sentimento, como alguma coisa que habita a mente de todos nós. Se a gente observar e for procurar na literatura, o primeiro livro que a gente tem conhecimento, que é a Bíblia, fala de violência agressiva, fala do ódio, fala de Caim, de Abel, fala da atitude agressiva de Jesus Cristo no templo, quando ele defende, né, o seu templo. Seria uma indignação santa, né? Em relação aos mercadores, né? Então, eu penso que seria bem importante ressaltar essa diferença entre sentimentos de violência agressiva, porque na verdade eu digo violência agressiva porque existe a violência amorosa também. Não é só a violência agressiva, né? Existe o amor violento. Então, não é uma contradição. Não é uma contradição. Existe a intensidade dos amores, a intensidade do ódio. Do afeto, né? Exatamente. Afeto vem exatamente do fato de que nos afeta. Por exemplo, você está trazendo uma situação que nos afeta, que nos toca. Essa série de notícias, né, que deixa o telespectador na sua casa preocupado e que de alguma forma deve mexer com o inconsciente de cada um. Agora nós vamos falar dessas repercussões dentro de nós, né? Sobre como que nós vamos reagir em relação, vamos dizer assim, você falou em 11 de setembro. Ficou claro, acredito, que todo mundo se lembrou do World Trade Center, Nova York. Né? Uma notícia dessa poderia soar para a gente como um avião que vem em nossa direção. Né? Quer dizer, inclusive o conceito de segurança e liberdade que os Estados Unidos está tentando rever tem a ver com isso. Né? Porque, de repente, nós estamos em casa, né, e chega um avião, né? Fulana de tal planeja, né, o assassinato do pai e da mãe. Né? Quer dizer, como é que é essa repercussão dentro de todos nós? Né? Eu penso que isso vai depender de como é que estão as nossas fantasias, como é que está a nossa vida de sonhos, a nossa vida de imaginação. Né? Em relação a essas atitudes, né, a essas ações agressivas, né,
vamos dizer assim, suicidas assassinas, né? Esses impulsos, essas pulsões, elas existem em todos os seres humanos, tanto quanto a pulsão de vida, né? O Freud, a princípio, propôs que existiria uma pulsão de vida, né, cuja manifestação maior seria a sexualidade. Depois de 1920, ele propõe, né, o aparecimento do instinto de morte, que está presente em todos nós. Então a gente poderia dizer que existem fantasias, né, em todos os seres humanos que habitam a mente e que são manifestações desse instinto de morte, dessa pulsão de morte. Bom, por que essas situações ocorrem, né? Elas, vamos dizer assim, atingem nessas pessoas uma ação e com nós outros isso não ocorre, né? Aí não entra o papel da educação, do superego, como dizia Freud, da incorporação das normas punitivas, etc., que regulariam o instinto agressivo? Eu penso que sim, Rubens. Acontece que eu penso que tem alguma coisa anterior a isso. Da mesma maneira como nós nos alimentamos e temos um estômago para digerir aquilo que nós comemos, né? A gente poderia propor, como um psicanalista indiano que morou na Inglaterra durante muito tempo, o Bion, que fazer uma equivalência entre o aparelho digestório e o aparelho mental. Então, da mesma forma como uma pessoa tem um estômago e vai digerindo aquilo que se alimenta, nós somos pessoas que sentimos o amor, o ódio, o ciúme, a inveja. Todos esses sentimentos nos habitam. Esses impulsos suicidas, assassinos, eles povoam a nossa mente, né? Quer dizer, se a gente tiver um estômago mental para poder digerir esses sentimentos e poder trabalhá-los, né, talvez a gente possa, e é isso que a gente vive, né, a gente possa imaginar, a gente pode sonhar, né? Quer dizer, qual pai, qual mãe que não fica com raiva de filho, qual filho, qual filha que não fica com raiva de mãe, né, de pai. Quer dizer, só que isso não acontece. É muito comum você ver, por exemplo, crianças que quando nascem um irmãozinho, né, sugerirem pro pai ou para a mãe que se afogue, né, aquele ser que está nascendo, né? Quer dizer, mas é uma pessoa que já está podendo fantasiar, sonhar com aquilo, né? É diferente da ação agressiva. Do sonho à concretização existe um abismo muito grande, né? É uma grande diferença. Isso passaria, a pessoa deixa de ser normal, está no estado normal. Eu prefiro não utilizar esse estado de normalidade, né? E sim utilizar, vamos dizer assim, um conceito um pouco diferente de estados mentais, né, que onde possam coexistir, né, sentimentos, e esses sentimentos poderem ser sonhados. Mas o que pode levar isso a chegar a se concentrar apenas nesse tipo de fantasia a ponto de querer concretizá-la, que é uma frustração, uma desordem dos neurônios, enfim. Suponhamos que essa pessoa, né, me dissesse algo parecido, né, numa entrevista, numa consulta, né? O que dá para perceber, assim, a gente está correndo um risco muito grande aqui de fazer uma análise em tese. Na verdade não é análise, porque a análise, ela, como eu disse, ela se passa entre duas pessoas.
Nós estamos aqui fazendo, vamos sonhar, se corremos o risco de alucinar, né? Mas vamos poder sonhar com essa pessoa, né, que de alguma forma se vê, né, proibida de namorar, como é o caso dessa pessoa, né, se vê frustrada, né, no desejo de continuar esse namoro, né? Bom, isso, qualquer frustração que nos acomete é seguida de uma dor. A gente realmente vai ter que lidar com essa dor. Nós podemos ou não podemos lidar com essa dor, dessa frustração. A gente pode se aproximar dessa realidade, né? Podemos chegar para essa realidade e dizer, bom, apesar dela ser dolorosa, né, mas nós podemos, através dessa experiência, poder tirar força, tirar compaixão e poder conversar, por exemplo, com o pai e com a mãe a respeito do porquê que isso está acontecendo, né? Agora, o que se passa no interior dessa família, né, que faz com que o poder do diálogo, o poder da conversação tenha se esmaecido e tenha acabado, né, e tenha se partido para uma atitude onde a gente pode dizer o seguinte: o ser humano deixa de ser alguém que possa pensar naquilo que está sentindo, mas ele passa a ser um objeto da pulsão, ele passa a ser um objeto do impulso. Ele não pode parar para pensar. Aqui eu penso que entra uma outra ideia interessante. Eu aprendi isso numa enfermaria de bebês recém-nascidos. Eu conversava com uma enfermeira e ela me disse algo assim: doutor, vem aqui que eu vou fazer um penso, né? E eu fiquei sem saber o que é que uma senhora já de idade estava querendo dizer com aquilo. Na verdade, ela me chamou para ir até um berço e o que ela fez? Ela foi fazer um curativo no umbigo do bebê. Então, isso era fazer um penso. Na verdade, fazer um penso, quer dizer, pensar, quer dizer, ter um cuidado, né, com alguma ferida, com alguma dor, com alguma coisa que está sangrando. Então, uma frustração, alguma coisa que nos impeça de fazer aquilo que a gente deseja, promove uma certa dor. E a gente vai poder ou não se aproximar dessa dor, dependendo da nossa capacidade de tolerar essa dor. Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco conversando com o médico psicanalista José Cesário Francisco Júnior. Nós estamos falando sobre a violência e seus desdobramentos na sociedade atual. Se você quiser fazer perguntas, é só ligar para 601-3500 ou mandar um e-mail para tvlocalrp@eptv.com.br. Nós voltamos já. Estúdio 25, pela TV Local, nós conversamos com o médico psicanalista José Cesário Francisco Júnior sobre violência e os desdobramentos na sociedade atual. Você pode participar ligando para 601-3500. O Cesário estava falando aqui sobre a visão psicanalítica das pessoas que passam por esse tipo de problemas que acabam concretizando ilusões infantis, talvez, e já adultos, né, perdendo assim a noção do contexto de realidade. Isso tem a ver também com esses... hoje em dia, a gente até estava conversando, existem muitos diagnósticos, né, de síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, depressão. As doenças não eram muito diagnosticadas antes ou é coisa do tempo de hoje? A psiquiatria, né, que é um ramo da medicina, eu comecei como psiquiatra, a psiquiatria faz esses diagnósticos, né?
o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade, a depressão, né? O que a gente observa é que esses diagnósticos adquirem novos nomes, ou como dizia uma pessoa amiga, né, tem novos apelidos, né? Essas situações são muito frequentes, né, e que apareciam nos diversos consultórios de como o campo é muito amplo. Eu aqui me lembro de uma situação bastante trágico-cômica, né? Onde eu recebo um telefonema de uma pessoa dizendo que tinha uma pessoa da família dela internada no hospital e que a cada dia que ela ia conversar com um médico no hospital psiquiátrico, ela recebia um diagnóstico diferente, né? Um dia era esquizofrenia, outra hora era PMD, outra hora era histeria, outra hora era neurose ansiosa, outra hora era borderline, né? E eu até brinquei com ela na época, assim, falou, se você for lá durante 20 dias, você vai receber 20 diagnósticos, né? Então, essas situações, elas surgem, né? Elas aparecem no ser humano. Eu costumo dizer que isso é alguma coisa que está viva no ser humano, né? E eu penso que a psicanálise observa isso, né? Esses sentimentos, a ansiedade, né? A ansiedade, ela pode ser prejudicial para alguém. Se eu fico muito ansioso aqui com você, muito provavelmente eu não vou conseguir conversar com você. Mas uma certa dose de ansiedade para poder estar aqui, ela é importante, né? Teve uma época onde o pessoal falou muito do Prozac, né? Quer dizer, é uma coisa assim bastante importante que o que eu ouvia, o que eu lia e o que eu observava é que tristeza era considerada doença. Então, não se sabia discriminar o que era tristeza, o que era depressão, enfim, o que era um funcionamento mental de uma pessoa que vive e uma outra pessoa que está, vamos dizer assim, vivendo uma situação prejudicada em relação àquilo. Eu cheguei a conhecer uma pessoa que passou a tomar Prozac, disse que se sentia tão bem, que ficou assustado e parou imediatamente. Falou, eu não sou assim tão bem, né? É isso? Então, esse é um outro aspecto muito interessante que você está dizendo, né? Porque você está trazendo uma situação que é muito comum, né? Das pessoas não admitirem que possam ser felizes e que possam estar bem, né? Quer dizer, essa pessoa que usou o Prozac, talvez, porque sentiu que devia ter alguma coisa. É por recomendação médica. Provavelmente, né? Se sentiu bem, né? Mas ela não podia acreditar que ela estava bem. E isso não é incomum, né? Como não ficar triste em observar esse mundo como está? Mas daí você ficar lamentando que esse mundo é impraticável, que não dá para viver, eu não vou olhar a televisão, eu não vou ler jornal, né? Porque essas situações estão muito frequentes e eu não aguento ver isso. Quer dizer, uma coisa é você sentir que isso é triste de ver, é doloroso perceber, por exemplo, essa situação que você trouxe aí a princípio, né? Mas é alguma coisa que faz parte da nossa vida, sempre fez parte, né? Essas ações, né, da violência agressiva, né? Para você ter uma ideia, você tocou em um assunto interessante também, que foi a questão que você disse que era um casal da classe média alta, né? Então, eu vou te dizer que eu aprendi a diferença entre raiva e ódio com a minha lavadeira no tempo da faculdade, né? Eu sempre pegava o meu
meu hall de roupas e ia levar para ela na casa dela para lavar minha roupa. Eu morava em República. E uma vez ela disse para mim o seguinte, que ela tinha descoberto qual que era a diferença entre raiva e ódio, né? Quando ela sentia raiva de alguém, ela queria que o marido dela sumisse da vida dela, né? Mas que quando ela tinha ódio, né, ela queria dizer para o marido dela o que ela estava sentindo, né? Então, aproveitando essa questão que você observou, né, que está presente numa classe média alta, quer dizer, uma lavadeira, né, e que tinha capacidade de fazer discriminação entre um sentimento e outro. Ela podia sonhar, ela sentia vontade de eliminar o marido, mas ela podia sonhar com aquilo, ela não ia lá e eliminava o marido, né? Quando ela sentia ódio, ela ia lá conversar com a pessoa do marido dela, para dizer o que ela sentia, né? Então, de certa forma, isso é uma confiança, né, de que aquele marido poderia conversar com ela a respeito dos sentimentos tão, vamos dizer assim, tão dolorosos, né, e às vezes tão intoleráveis, né, pelos pais, pelos filhos também, né, pelos avós, né. E em função disso, eu poderia pegar uma questão aí, que tem tem uma história num livro da Hannah Siegel, que é uma analista inglesa. Ela conta a história de uma tribo onde a palavra morte era proibida de se dizer. O que foi se observando com o decorrer do tempo é que o vocabulário daquela tribo foi diminuindo. O que não é muito diferente se você pegar um grupo de pré-vestibulandos e ver o número de livros que eles leem, que está diminuindo cada vez mais, né? Diminuindo a capacidade das pessoas poderem se comunicar, poderem conversar, poderem, inclusive, se comunicarem com eles próprios, né? Poderem fazer redações, porque para você poder fazer uma redação, você precisa sonhar, você precisa imaginar alguma coisa que você está fazendo. Então, essa é uma questão, assim, no momento onde a negação dessas ideias, né, ou mesmo da morte, né, pode levar a um empobrecimento mental de todos nós. Qualquer tipo de manifestação do instinto de morte. Qualquer tipo de repressão ao universo, né, mental das pessoas acaba empobrecendo todo o contexto, né? Exato. Sonho e tudo mais. Queria agradecer muito. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, nós podemos ficar conversando aqui por muito e muito tempo. Dava para conversar bem mais. Dr. José Cesário Francisco Júnior, médico psicanalista, nós falamos hoje sobre violência e seus desdobramentos na sociedade atual. O Estúdio 25 volta na próxima quinta-feira, a partir das 9h15 da noite, com um novo tema para você. Até lá, uma boa semana.